Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade, então, e vamos falar agora nossa terceira aula, que seria o complemento dessa parte de medula espinhal, né, e coluna vertebral. Então, a gente falou das afecções vértebro-espinhais, a primeira parte, que foram principalmente relacionadas à parte semiológica de avaliação e principalmente avaliação segmentar, né? A localização específica da lesão dentro dos grupamentos segmentares C1, C5, C6, T2, T3, L3, L4, C3. Agora, então, a gente vai fazer aqui um apanhado das principais afecções que são diagnósticos diferenciais para essas mielopatias em cães e gatos. Então, eu vou passar de uma maneira breve os principais aspectos mais importantes que vão acometer esses animais na rotina de clínica de pequenos animais. Lembrando que nosso enfoque aqui, ele vai ser clínico, não cirúrgico. Lembrando também que eu passei para vocês um artigo, né, alguns artigos, sendo que um deles é sobre dor, o tratamento da dor com vários tipos de fármacos que podem ser utilizados e mais ou menos aquilo ali que a gente vai seguir para fazer a analgesia, o tratamento anti-inflamatório dos nossos pacientes aqui. Então aqui eu vou passar um pouco rápido por isso, ok? Muito bem. Então, a gente já tinha visto na última aula que esses pacientes eles vão ter predisposições específicas a doenças em localizações específicas, como nós podemos ver aqui, mielopatia C1C5, C6T2, T3L3, L4S3, problemas vertebrais, né, de transição lombosacra, onde está a cauda equina, principalmente no cão, lembrando que no gato a medula espinhal termina a maioria das vezes em S1, e as alterações multifocais que podem também acometer diversas localizações desse mesmo paciente. Então, para a gente começar, eu trago aqui para vocês um sistema Dummy-TV, como a gente já viu o gráfico várias vezes, né? Então, para que vocês se orientem, o que está vermelhinho aqui é exatamente o tipo de grupamento de doenças que nós estamos falando. Então, nós vamos começar pelas doenças degenerativas. Aí depois a gente vai passar principal de anomalia e por aí vai, ok? Então, as doenças degenerativas, a principal delas seria a doença do disco intervertebral. Lembrando que a doença do disco intervertebral, também chamada de hérnia de disco, ela vai ser a principal afecção de coluna vertebral e medula espinhal dos cães, tá? Não dos gatos, mas sim dos cães. Sem dúvida nenhuma, é o que vai levar a maior parte dos cães com problemas de mielopatias para o atendimento da clínica médica ou da neurologia, quando tem o tratamento, o serviço de especialização. Então aqui vocês podem ver um disco intervertebral que tem uma função muito importante no equilíbrio das forças biomecânicas que atuam sobre a coluna vertebral e vão ajudar na estabilização dessa coluna vertebral. Então vocês podem ver um anel fibroso, muito mais escuro aqui, né, mais branco, vamos dizer, essas fibras concêntricas desse anel fibroso. E no meio desse disco, esse núcleo pulposo, que é bastante hidratado, é como se fosse um gel. E existe uma zona de transição entre os dois, né, que é bem delimitada entre núcleo pulposo e ânulo fibroso. Muito bem. Esses discos estão dispostos em cada um dos espaços intervertebrais nos animais. Somente entre C1 e C2, que não existe disco, né? Porque essa articulação entre atlas e axis, ela é feita através do processo odontoide do axis, que se comunica com o assoalho do atlas. Lembrem-se disso, tá? Não tem disco intervertebral entre C1 e C2 e tampouco existe disco intervertebral nas vértebras sacrais, uma vez que nos cães e nos gatos o sacro ele é fundido em praticamente um osso só. Muito bem, todos os demais espaços intervertebrais possuem um disco intervertebral entre dois corpos vertebrais. E a gente pode ver exatamente dessa forma aqui num corte de uma imagem de corte sagital, onde nós estamos vendo um corpo cranial, um corpo caudal e todo o disco intervertebral cortado aqui nessa sagital mediana, quase mediana. Então aqui o núcleo pulposo bastante hidratado, a zona de transição bem delimitada e depois toda a parte do ânulo fibroso.
E reparem como esse ânulo fibroso ele é muito mais largo, né, muito mais espesso na região ventral do que na dorsal. A gente pode ver aqui também, muito mais espesso na ventral do que na dorsal. Justamente por isso que as hérnias de disco, vocês sabem bem, elas tendem o material discal tende a ser jogado para fora desse disco intervertebral pela região dorsal, comprimindo quem está aqui em cima, então, que é a medula espinhal. Bom, quando a degeneração desse conteúdo, principalmente de núcleo fibroso, do núcleo pulposo que está aqui no meio, essa degeneração, que pode ser muito precoce, dependendo da raça predisposta, esse núcleo pulposo, ele tende a se calcificar. Ele sofre um processo de metaplasia, né, de troca de células. Lembrando que aqui 80%, 90% da constituição desse núcleo pulposo integral, anteriormente normal, né, ele é de 80% a 90% composto por água. E existem algumas células de notocorda, né, primordiais ainda da embriologia, que estão presentes aqui. Alguns proteoglicanos e por aí vai. E com o tempo, se a raça for predisposta, ou dependendo do tipo de sobrecarga que está sofrendo esse disco intervertebral, então haverá esse processo degenerativo que vai fazer com que agora esse núcleo pulposo não tenha mais a mesma capacidade de absorver impactos e distribuí-los como esse núcleo pulposo que era completamente saudável. Bom, assim, nós temos a patofisiogenia dos diversos tipos, ou talvez da maioria dos tipos de herniações discais, que a gente vai ver daqui a pouco. Existem vários tipos. Para vocês, agora, nesse momento, nós vamos passar os dois principais, que é a extrusão e protrusão de disco. Então, como eu falei para vocês, células notocordais, muita água, fibras de colágeno, proteoglicanos, tudo isso faz parte de uma matriz que vai compor esse núcleo pulposo. E essas fibras concêntricas do anel fibroso também vão manter esse núcleo exatamente assim na sua localização adequada, até que ele realmente desidrate. Então vai sofrer um processo de perda de água, de aumento de deposição de fibras colágenas e diminuição desses proteoglicanos, sendo que essas células resquiciais de notocorda, elas vão ser substituídas também por condrócitos, e isso vai fazer com que haja depósito de substância de matriz condroide, então caracterizada pela calcificação desse núcleo pulposo. Isso pode acontecer de uma forma um pouco mais precoce ou uma forma um pouco mais tardia. Quando há metaplasia condroide, que é a fisiopatogenia mais reconhecida hoje, independente do tipo de hérnia de disco, se vai ser uma extrusão, uma protrusão, antigamente achava-se que a metaplasia era condroide para os casos que originavam extrusão, e era uma metaplasia fibroide para os casos que iam causar protrusão. Então, na verdade, hoje sabe-se que não, na verdade é o mesmo processo, só que em fases de maturação diferentes. Então, essa metaplasia condroide nada mais é do que a substituição de todos aqueles componentes constituintes naturais desse núcleo pulposo, que vão, a partir de agora, sofrer essa degeneração da matriz. Haverá uma necrose das células, como eu falei anteriormente, dessas células notocordiais, e uma calcificação, uma deposição de cálcio, de tecido arenoso, como eu diria para vocês, que a gente sente durante uma cirurgia, na hora que a gente está tirando esse disco intervertebral calcificado, por exemplo, e degeneração das fibras do ânulo fibroso também, do anel fibroso. E isso vai fazer, essa representação aqui das imagens, né, da extrusão, da protrusão, vai fazer com que esse ânulo fibroso ele se rompa. Vocês estão vendo aqui várias rupturas, e vocês estão vendo aqui uma grande ruptura, no caso da extrusão, por onde vai passar o material do núcleo pulposo, principalmente aqui no caso da extrusão. Então, quando isso acontece de uma forma bastante precoce e mais aguda, acontece a extrusão de disco, que não é nada mais, nada menos do que esse material muito calcificado, que vai, depois que gera todo o problema de biodinâmica, as fibras concêntricas do ânulo fibroso se rompem, e esse material amarelinho aqui, que é o núcleo pulposo já calcificado, ele sai de maneira aguda para, geralmente, dorsalmente ou dorsolateralmente, comprimindo medula espinhal, que estaria aqui em cima, ou medula espinhal e a raiz espinhosa, né, as raízes que estão saindo lateralmente aqui. Então, a extrusão de disco, ela é caracterizada por um processo agudo.
Enquanto quando todo esse processo aqui acontece de maneira tardia, lenta, progressiva, crônica, tardia, ela vai originar muito mais os casos de protrusão de disco, ou seja, vai haver uma deformação por conta dessas micro-rupturas de anel fibroso, esse núcleo pulposo que também já não está normal, mas ele não está tão calcificado como na extrusão, mas ele tende a se deslocar, se abaular, e esse abaulamento é quem vai fazer a compressão da medula espinhal de uma maneira também crônica, progressiva. E isso pode acontecer também lateralmente, comprimindo um disco, uma raiz espinhal que está saindo lateralmente aqui. Tá? É muito claro da gente perceber, então, que o quadro clínico na extrusão discal vai ser um quadro mais agudo e grave, enquanto o quadro de uma protusão discal vai ser um quadro menos grave, vamos dizer assim, e muito mais crônico, que vai piorando com o tempo. Então, como eu falei para vocês, e a nível de conhecimento, existem hoje vários tipos de discopatia. A extrusão do disco intervertebral também ela é conhecida como extrusão aguda do disco intervertebral, e outro nome muito comum que vocês vão ver na literatura é Hansen tipo 1. Extrusão ou hérnia de disco Hansen tipo 1. Isso porque foi Hansen que fez a descrição pela primeira vez da doença lá em 1951, 1952. Tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, que é justamente a protrusão do disco intervertebral. Tá? Então, protrusão é crônica e Hansen tipo 2 é outra nomenclatura que recebe esse tipo de problema. Existe uma possibilidade, né, hoje uma super nova classificação, que é a extrusão do disco intervertebral com hemorragia epidural extensa. Porque lembrem-se, uma vez que esse disco saiu para o interior do canal vertebral, no assoalho dessas vértebras existe o seio venoso que passa por ali. Esse seio venoso vai ser atingido por esse disco, por esse material, principalmente quando ele está calcificado, duro, e ele vai gerar uma hemorragia. Essa hemorragia, ela pode ser bastante extensa, e isso acontece muito mais em cães de raça de porte médio a grande, muito mais importante do que em animais de raças pequenas. A gente vai ver algumas características importantes principais da extrusão e da protusão, quanto às raças mais acometidas, local de maior acometimento, tá bom? E só para que vocês saibam, a gente não vai entrar nesses itens, mas existem mais, pelo menos, essas 3 próximas classificações. Extrusão aguda não compressiva do núcleo pulposo, onde o núcleo pulposo, dessa vez, não está degenerado como está no Hansen tipo 1 e Hansen tipo 2. Vocês vão ver que, de maneira errônea, algumas literaturas trazem esse cara aqui com um sinônimo de Hansen tipo 3. Isso está errado, porque, obviamente, Hansen já partiu dessa para uma melhor, e não foi ele que fez essa descrição. Essa descrição é super mais recente, no finalzinho do século passado para o início deste, sendo que os principais trabalhos começam aí a partir de 2005. Então, extrusão aguda não compressiva do núcleo pulposo, aqui nós temos um núcleo pulposo completamente normal, mas que ele vai sair com uma velocidade muito alta por conta de uma pressão intradiscal muito grande relacionada com traumas ou exercícios exacerbados do nosso paciente. Para quem tiver mais curiosidade, depois eu coloco um artigo para vocês lerem sobre, ok? E a extrusão aguda do núcleo pulposo hidratado. Aqui também, na maioria das vezes, o núcleo pulposo não está alterado. Ele pode ter alguns graus de mínima degeneração, mas não chega nada perto à metaplasia condroide, que passam extrusão ou protusão do disco intervertebral, nas doenças descritas por Hansen. E nesses casos, pode haver uma pequena compressão. Na anterior não há compressão, e nessa segunda pode haver uma pequena compressão, mas é uma compressão momentânea, passageira, justamente por ser um material mole. É o núcleo pulposo hidratado, ou seja, ele é um gel, ele é uma gelatina, e ele vai ser reabsorvido. Então, esses 2 últimos casos comentados, eles não são cirúrgicos, ok? Geralmente são problemas graves, são problemas agudos também, como o próprio nome diz, é uma extrusão de disco, mas não são cirúrgicos porque não tem material calcificado, degenerado, comprimindo a medula espinhal. Diferente dos casos de extrusão e de protusão, onde nós temos a medula espinhal comprimida por um disco que está, sim, desidratado, muitas vezes calcificado. E, por último de tudo, a classificação de uma extrusão traumática do disco intervertebral. E, justamente, pode levar
ao material discal, seja ele degenerado ou não degenerado, a se depositar no espaço intradural ou intraespinhal. Geralmente, esse tipo de classificação vai estar associado, então, com alterações como atropelamento, quedas, traumas importantes que podem ou não levar a fraturas e luxações vertebrais associadas. Ok? Vamos nos ater simplesmente aos dois primeiros, que são os mais importantes para que vocês aprendam neste momento. São os mais comuns dentro da clínica de pequenos animais. Então, Hansen tipo 1 ou extrusão do disco intervertebral. É muito mais comum nas raças chamadas condrodistróficas. Lembrem-se, as raças condrodistróficas são aquelas que os ossinhos são um pouquinho tortinhos, as patinhas curtinhas, os animais são longilíneos. O principal representante dessa categoria é o Dachshund, conhecido aí, né, por alguns como tekel, salsicha, enfim. Cada um gosta de chamar de um nome, mas o nome correto é Dachshund. O Bulldog francês, um grande representante também, e tem uma alta incidência desse problema nessa raça. E o piquinês, que é uma raça que está voltando com força aqui no Brasil. Lembrando que nessas raças condrodistróficas, o índice de prevalência da doença de Hansen tipo 1, ou extrusão do disco, vai até 2,3% dentro dos quadros de problemas espinhais que levam esses animais a paresias ou paralisias. Principal local de acometimento, disparadamente, podendo chegar até 87% dos casos dentro de todas as herniações de disco causadas, né, pelo Hansen tipo 1, vão acontecer na região tóraco-lombar. É a região que tem maior predisposição, justamente por esse animal ser muito comprido, com as patinhas curtas. É como se fosse uma ponte que sofre uma sobrecarga muito grande ali no meio da sua coluna vertebral, na transição entre a caixa torácica, que é protegida pelas costelas e tem uma rigidez muito maior, e daqui a pouco uma lombar, que já não tem costelas, né, e tem somente a musculatura, que dá menos estabilidade para todo esse conjunto de vértebras. Então, justamente ali, nessa transição, sofre um impacto muito grande. T11, T12, IL2 e L3 são os dois principais locais de acometimento para hérnias discais, sendo que a idade desses animais condrodistróficos de maior acometimento vai variar entre 3 e 6 anos de idade. Lembrando que animais de grande porte, animais não condrodistróficos, não é tão comum, mas pode acontecer sim, ok? Pode acontecer sim. Região cervical, mielopatia, né? Principalmente fazendo alterações ali entre C2, 3, 3, 4, né? Compondo aí cerca de até 25% dos casos. São animais de um pouco mais de idade, uma média entre 4 e 8 anos, se comparado com a porção tóraco-lombar. E raramente vai estar cometendo uma extrusão, vai estar cometendo os segmentos mais caudais, por exemplo, o lombosacro, a não ser que esteja associado com um trauma, ok? Os sinais, já falamos, são agudos. Geralmente, eles são sinais progressivos além das primeiras 24 horas. O animal sente muita dor, tem muita hiperestesia espinhal, ou seja, depois do acometido, o animal tem muita dor inicial, às vezes ele pode dar até um grito no momento que aconteceu a extrusão, porque lembre-se que está comprimindo as meninges, e as meninges tem muitos receptores que captam nocicepção, captam dor. É muito sensível. Então, depois, quando a gente vai fazer a palpação espinhal para a localização de lesão no nosso paciente, isso também, na hora que a gente palpa o local, o animal sente muita dor. Tá? Então, isso é hiperestesia. Isso é muito comum no Hansen tipo 1. Os sinais, geralmente, são simétricos para os 2 ou os 4 membros. Raramente pode acontecer, como a gente conversou anteriormente, de um problema desses ser tão lateralizado a ponto de fazer uma hemiparesia ou algo parecido, ou uma monoparesia. Pode acontecer, mas é mais difícil. A grande maioria das vezes, os sinais são mais simétricos. Em gatos, não é muito comum. Tá? A extrusão do disco intervertebral, ou Hansen tipo 1, não é tão comum em gatos, e quando acomete, uma média aí de 9 anos de idade, que é o que a literatura traz para a gente, ou seja, os animais são um pouco mais velhos quando tem esse acometimento. Sendo que a incidência dentre todos os tipos de mielopatias para gatos, nos estudos que nós temos na literatura científica corrente, vão de 0,02 a 0,12% dos casos de mielopatias que são relacionados ao Hansen tipo 1. Sendo que o persa é a raça mais predisposta, e dentro da raça
a prevalência da doença pode chegar até 1,83%. Então, vocês estão vendo aqui, olha, uma medula espinhal, todo o canal vertebral, preenchido por gordura epidural, as meninges estão envoltas aqui na medula espinhal, e olha o tamanho do disco intervertebral, que quando acometido, ele pode simplesmente fazer um processo de extrusão, comprimindo essa medula. Essa compressão ela pode ser bastante dramática, e por isso, então, originar os sinais clínicos que a gente fala para vocês. Problemas de propriocepção, problemas motores, perda de sensibilidade superficial e, finalmente, profunda. Lembre-se que aqui estão passando as raízes espinhais, para um lado e para o outro, que também podem ser acometidas. Então, no caso aqui de uma extrusão aguda para dorsal, comprimindo medula espinhal, mas pode acontecer isso aqui também, ó, para lateral, comprimindo raiz espinhal, causando principalmente dor, radiculopatia. A dor radicular pode fazer, às vezes, até que o animal claudique, se isso pegar uma raiz da intumescência, sede torácica, C6T2, ou lombosacra, L4-S3. Lembrando que isso não é o principal quadro clínico da extrusão. Na radiografia, acredito que vocês já tenham estudado melhor isso lá na disciplina de raio-x, de radiologia, mas aqui nós estamos vendo um paciente que tem várias calcificações do disco intervertebral em várias localizações. Isso é bastante comum nas raças condrodistróficas, então, que a partir de poucos meses de idade já começam a apresentar essas alterações. Isso quer dizer que ele já tem degeneração discal, mas esse disco ainda está no lugar dele, esse disco ainda está no lugar dele. Não são esses que estão causando problema clínico hoje, mas são predispostos a fazerem a extrusão. Então, aqui, por exemplo, esse espaço intervertebral ele está menor, ele está mais estreito, sendo que há aqui uma estrutura mais radiopaca preenchendo o espaço intervertebral, porém dentro do canal vertebral. Possivelmente, então, uma imagem de um disco intervertebral calcificado comprimindo a medula espinhal. Então, quando nós vemos aqui as cabecinhas de cavalo, ó, que são relatadas, né, para a gente estudar a coluna vertebral e espaço intervertebral ao avaliação de vértebra, então, ó, a cabecinha, como se fosse uma cabecinha de cavalo numa peça de xadrez, né? Então, aqui o focinho, a orelhinha, aqui o pescoço. Então, cabeça de cavalo, de repente aqui a cabeça de cavalo está alterada, porque tem material radiopaco fazendo essa sobreposição. Então, é uma imagem compatível com uma extrusão do disco intervertebral. Quando a gente realiza a injeção de contraste, que é um contraste iodado, não iônico, Ioexol, o Omnipac, né, a marca, é o principal, é mais utilizado na medicina veterinária para cães e gatos. Então, ele vai embeber, a gente pode injetá-lo no espaço subaracnoide, tanto lá do forame magno, quanto na parte lombar. E ele vai embeber, então, o espaço subaracnoide, fazendo, então, delimitando a medula espinhal para a gente no raio-x, então, a famosa mielografia. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai desviar ou vai parar o contraste no local de acometimento. Então, aqui, olha o tamanho do desvio que ele faz, confirmando para a gente, então, que existe uma compressão extradural, extraespinhal. Então, imagem compatível realmente com um disco intervertebral calcificado. Vocês veem o outro aqui normal ainda, não tem compressão espinhal. Aqui também, aqui também, aqui também. Mas esse aqui, né, o espaço intervertebral diminuído, e esse material que fez herniação dorsal. E na mielografia lateral, vocês veem a coluna de contraste, né? Aqui, inclusive, olha só, como ela vai ser rebatida lateralmente, e essa importância de uma VD e às vezes até das oblíquas, para a gente entender qual é o lado mais importante de compressão, porque para isso aqui, esse animal precisa de... Nós vamos dar o tratamento suportivo inicial até que ele vá para a cirurgia. Tá? Aqui eu não vou entrar nos métodos de cirurgia, porque é aula de clínica, mas esse paciente precisa de descompressão dessa medula espinhal o mais rápido possível. Aqui mostrando para vocês imagens de tomografia. Então, a mesma imagem de um lado e de outra. Nessa imagem, a tomografia, ela aparece muito melhor, vamos dizer assim, a delimitação dos tecidos moles. A medula espinhal está aqui dentro, comprimida por essa área, né, por essa substância que a gente não vai mais chamar de radiopaca, mas a gente vai chamar de hiperdensa, a densidade como se fosse de densidade óssea, porque é um disco que está calcificado. Então essa janela aqui na tomografia nós chamamos de janela óssea, janela
parenquimatosa ou para tecidos moles, porque eu consigo ver melhor os tecidos moles, embora essa imagem não seja de uma tomografia de um aparelho tão bom, mas eu consigo ver aqui a medula espinhal dentro, exprimida, eu consigo ver a musculatura, e não consigo ver bem o osso. O osso está aparecendo para mim sem delimitações. Em contrapartida, reparem o lado de cá, aqui eu vejo as delimitações ósseas, as estruturas ósseas perfeitamente, e não vejo bem a parte parenquimatosa, a parte de tecidos, a parte de medula espinhal. Então, essa aqui é uma janela óssea. E aqui eu tenho certeza, né? Eu consigo ver a densidade desse material que está dentro do canal vertebral é a mesma densidade do material que está aqui no espaço intervertebral, que é muito similar ao osso. Tá? E a gente pode, no nosso software do programa, da tomografia também, a gente pode mensurar a densidade desse material em comparação com o osso, em comparação com o tecido mole, e a gente vai saber, né, a gente vai ter uma ideia de que tipo de material é esse aqui. Esse aqui é um disco intervertebral bem calcificado que sofreu extrusão aguda. Então, aqui era para ser todo o canal espinhal, todo o canal vertebral, com a medula espinhal bem disposta aqui, e de repente ela está exprimida lá em cima por conta dessa compressão, ok? E aqui a gente pode ver muito bem aqui são tomadas transversais, tá? Imaginem que vocês estão vendo essa vértebra de frente. Esse é o diferencial principal da tomografia em relação à radiografia. E aqui vocês estão vendo uma reconstrução da imagem tomográfica sagital. Ou seja, aqui parece mais o que nós estamos acostumados a ver na radiografia, né? E aí vocês podem ver aqui a parte de crânio, aqui a parte de atlas, C1, a parte de axis, olha o processo espinhoso de axis bem grande, C2. Depois nós temos C3 e C4. E olha, vocês estão vendo aqui a medula espinhal passando aqui dentro, de repente, opa, tem essa projeção de material para dentro do canal vertebral. Essa é a herniação discal que está comprimindo a medula espinhal desse paciente, tá? Entre C3 e C4. Fazendo, então, a mielopatia C1, C5. Então, só exemplos para vocês entenderem o que nós vamos buscar na imagem, tanto na simples quanto na avançada. Eu falei para vocês anteriormente, na aula anterior, que nós podemos lançar mão da mielotomografia, que nada mais é do que quando a gente injeta contraste também, como se fosse fazer a mielografia que a gente mostrou anteriormente, mas agora para passar o paciente pelo tomógrafo. E aqui, um exemplo, vocês estão vendo aqui a coluna de contraste e, de repente, essa coluna de contraste vai ser deslocada dorsalmente, porque tem esse material aqui, já mais calcificado, comprimindo a medula. Quando a gente está vendo esse material, às vezes não tem necessidade nenhuma da gente fazer a mielotomo, mas para algumas características, às vezes para um disco que não esteja calcificado, cistos específicos, existem vários tipos, né? Cistos aracnoides, eu não vou entrar nos termos específicos para vocês aqui para não confundi-los, tá? Mas existem várias outras doenças que, se a gente não fizer ou uma mielotomografia ou uma ressonância magnética, nós não conseguimos fechar o diagnóstico somente com uma tomografia ou com raio-x simples, tá? Ou com uma tomografia simples. Muito bem. Aqui vocês estão vendo a mielotoma, ela vai mostrar aqui, ó, o contraste ao redor da medula espinhal. Então, isso aqui tudo é medula espinhal, hipodenso, porque é um tecido mole. Lembrar que na tomografia, quanto maior a densidade, mais branco. Por isso que o osso fica branquinho. E quanto menor a densidade, então a medula espinhal, por exemplo, aqui, fica sempre mais escuro. E aí tem um material aqui dentro do canal vertebral, ó. Todo esse material mais hiperdenso é por conta do núcleo pulposo calcificado que sofreu extrusão e está comprimindo e está deslocando, inclusive, essa medula espinhal lateralmente. Tá? Então, a mielotomografia ela ajuda muito para a gente entender como está esse processo e para a gente poder dar o diagnóstico definitivo. E agora, por exemplo, esse animal vai para uma cirurgia para fazer ressecção aqui desse pedículo junto com esse processo articular para remoção desse material. Existem casos onde o paciente ele tem uma extrusão de disco, não é o mais comum, mas pode acontecer. Vocês estão vendo aqui o material meio calcificado um pouco aqui, e olha aqui a presença, deveria estar livre aqui essa região, que é a região de forame intervertebral, onde saem as raízes espinhais, e nesse caso aqui existe um material hiperdenso, compatível então com o material discal, fazendo compressão da raiz espinhal. E aí, lógico que a gente vai ter que comparar isso com a clínica do paciente. Então, é um paciente que está tendo dor radicular,
Isso aqui combina, porque está comprimindo o nervo. Na reconstrução tridimensional, a gente vê aqui nesse forame, né, entre C2 e C3, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, a gente vê que tem a presença aqui de um material comprimindo só a saída, não a medula espinhal, então não vai fazer sinais mielopáticos, não vai ter alteração de propriocepção, não vai ter paresia, não vai ter ataxia, não vai ter nada disso, mas vai ter dor radicular, dor da raiz. Muito bem. Por outro lado, nós temos a extrusão, a protrusão do disco. Então, extrusão, que é aguda, Hansen tipo 1, raças condrodistróficas principalmente. E agora, protrusão do disco intervertebral, que é o Hansen tipo 2, e é muito mais crônico e acontece em raças grandes e não condrodistróficas. Mas, de novo, claro que pode acontecer em outros animais também, inclusive condrodistróficos, mas numa porcentagem muito menor. Tá? A maioria das vezes vai ser grandes e não condrodistróficos. Os cães idosos, a partir dos 5 anos de idade, são os mais predispostos. E é muito dificilmente essa doença vai vir isolada. Ela costuma ser parte integrante de patofisiogenia de outras doenças degenerativas associadas, que a gente vai conversar mais para frente ainda nessa aula. Então, por exemplo, lesões associadas com a espondilomielopatia cervical, que eu falei para vocês, a síndrome de Vobler. Né? Então, fazendo protrusão entre C5 e C7, que ajudando num processo que vai ser conhecido como espondilomielopatia cervical disco associado. Então, além de uma malformação, ou melhor dizendo, além de uma alteração articular dessas vértebras que vão comprimir essa medula espinhal, também vai ter um disco comprimindo pela protrusão por via ventral. O conjunto de tudo isso vai fazer com que o animal tenha sinais clínicos mielopáticos. E, finalmente, associado na protrusão de disco, associada com alterações compressivas da cauda equina, síndrome compressiva da cauda equina. Então, principalmente na região de L7 para S1, a transição lombosacral, associado com a estenose lombosacra degenerativa, que são, da mesma forma que o Vogler faz na cervical, esse processo de estenose lombosacra degenerativa também vai fazer estreitamento, estenose dessa transição lombosacral, e com isso vai haver compressão da cauda equina, e aí, para piorar o quadro, ainda vem um disco fazendo protrusão, esse abaulamento que vai comprimir ventralmente essa cauda equina. Lembrando que aqui, nesse caso, né, o pastor alemão é a raça mais predisposta. A gente vai conversar mais disso mais para frente também. O início, nesse caso aqui, o início dos sinais, ele é muito mais lento e progressivo. Ele pode ser que ele se agudize, ele pode ser insidioso em determinado momento, ele pode vir a se agudizar sim, mas a grande maioria das vezes ele vai fazer aquele quadro clínico lento e progressivo. Aqui mostrando para vocês, então, algo bem demonstrativo aqui, relacionado a uma protrusão, um Hansen tipo 2, a protrusão desse disco intervertebral. Então, é muito comum a gente ver essa parte de esclerose, né, que é esse esbranquiçado aqui na radiografia. Essa radiografia é contrastada, vocês estão vendo aqui o contraste. Tem um pouco de esclerose, que quer dizer degeneração aqui das placas terminais, e o disco intervertebral daqui, ele está sofrendo uma protrusão, ele está fazendo um abaulamento dorsal, comprimindo essa cauda equina. Aqui é a mesma coisa, a gente pode ver, né? Tem a cauda equina, ela vai mais ou menos terminar aqui nessa metade de L6, aqui a gente está em L7, então todo o restante, a medula espinhal acaba em L6, né? Daqui para trás, toda essa extensão aqui, cauda equina. E aí vocês podem ver como tem um abaulamento aqui, olha só, do disco intervertebral. Isso aqui é uma ressonância magnética, as duas, aqui é um aumento dessa primeira aqui, a ressonância magnética, que vai mostrar muito melhor a medula espinhal, né, aqui mais um pouquinho menos densa nesse tipo de tomada, vamos dizer assim. Os discos intervertebrais aqui são bem hidratados. Essa ponderação, a gente chama de ponderação de ressonância magnética, não se preocupem com isso, por enquanto, mas essa ponderação a gente chama de T2. Existem várias ponderações, T1, T2, flare, STIR, T2 estrela, né? Enfim, não se preocupem com isso agora. Só para vocês entenderem, nessa T2, tudo que tiver mais branco, a gente vai chamar de
hiperintenso, a gente vai chamar de hiperintenso, porque a gente está falando de intensidade de sinal, não é mais densidade como na tomografia. Tudo que tiver mais branco, mais hiperintenso, quer dizer que tem muito líquido, muita água. Então, ó, o disco intervertebral normal com muita água, o disco intervertebral normal com muita água, e de repente nós temos um disco intervertebral desidratado, mais hipointenso, mais pretinho, mais escuro, justamente fazendo esse abaulamento dorsal, fazendo uma compressão ventral, né, nessa caldequina e gerando sinais clínicos, ok? Então, só para mostrar para vocês como isso vai acontecer e como isso vai ser diagnosticado facilmente pela imagem, principalmente pela imagem avançada. Aqui outra região, região tóraco-lombar de um cão, mostrando esse abaulamento. Então a medula espinhal é para estar vindo aqui retinha, de repente ela sofre esse abaulamento, a protusão desse espaço intervertebral, do disco intervertebral. Aqui outro disco fazendo abaulamento e por aí vai. Tá? Então também numa ressonância magnética. Então essa é a protrusão discal que vai acontecendo, vai gradativamente, os sinais clínicos vão ser lentos e progressivos. O tratamento conservativo para esses pacientes, até que seja feita a descompressão cirúrgica, né, o quanto antes for feita a descompressão cirúrgica, melhor a chance desse paciente voltar a deambular ou voltar à sua condição normal, sem dor e sem sinais neurológicos. Mas neste meio tempo, ou caso haja algum fator que impeça a cirurgia, restrições financeiras, uma localização onde não tem um neurocirurgião, um paciente que tem problemas importantes, graves em relação à sua homeostasia e não pode ser anestesiado, passar por uma anestesia geral, coisas do tipo que contraindiquem a cirurgia, também vão ter que ser manejados clinicamente, sabendo que pode ser que eles não voltem à sua função normal e podem ficar numa cadeirinha de rodas. Isso é importante que a gente converse e seja bastante honesto com o tutor. Tá? A gente só o tempo que vai mostrar para a gente, mas vocês sabem que a gente vai poder ver o prognóstico através da dor profunda. Então, esses pacientes, eles precisam de repouso. O repouso é o mais importante. A gente já conversou sobre isso. Não adianta nada eu dar medicação, aliviar a dor desse animal, tirar a inflamação e deixar ele solto. Porque ele vai ficar andando, pulando, brincando, correndo, porque se sente confortável. E aquele disco que estava saindo termina de fazer extrusão ou protrusão do disco e comprime ainda mais, levando um quadro ainda mais grave. Então, a analgesia vai ser importante, tirar a dor desse paciente. E aí, repito, leiam lá o capítulo da professora Denise Fantoni, que eu coloquei para vocês. Não lembro agora, é da Denise Fantoni. Eu passei para vocês há algum tempo, a semana passada já. Leiam para vocês entenderem melhor o que nós temos feito de analgesia para esses pacientes. Tá? Então, associado a esse repouso e analgesia, nós também podemos utilizar anti-inflamatórios não esteroidais. Então, seja o meloxicam, o filocoxib, que é um COX-2 seletivo, existem alguns outros, até de elongação, vocês podem ver lá no artigo. Dipirona pode ser associada, né, com o próprio tramadol, quando a gente vai prescrever isso para casa, porque quando está internado, a gente consegue fazer uma metadona, uma morfina, às vezes um fentanil. Agora, para casa, a gente não consegue prescrever estes fármacos mais potentes. Então, a gente acaba prescrevendo o tramadol em associação com dipirona. Cuidado, né, para gatos, que não vai ser TID. A gente pode fazer CID ou BID. E os protetores gastrointestinais são importantes, porque vocês sabem muito bem que mesmo anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem fazer efeitos indesejáveis, principalmente impedindo a produção das prostaglandinas essenciais para a proteção de trato gastrointestinal, renal e etc. Então, esses animais, cuidado, eles podem fazer falência renal aguda, eles podem fazer úlceras colônicas, úlceras gástricas, vômito, diarreia, etc, etc. Muito cuidado, acompanhe esses pacientes de perto e eles podem, claro, fazer o uso de protetores de trato gastrointestinal como o omeprazol 2 vezes por dia, né, a cada 12 horas, enquanto estiverem fazendo o tratamento. Fármacos do complexo B, fármacos para varreduras de radicais livres de oxigênio, como os ômegas, eles podem ser indicados, não existe nada de evidência bem consolidada que mostre uma real contribuição para a melhoria desses pacientes, mas a gente sabe que eles agem varrendo os radicais livres de oxigênio, que são importantes na patofisiogenia, e a gente sabe que eles agem também ali nos processos enzimáticos,
e nos processos para reconstituição da bainha de mielina quando houve desmielinização. Ok? Então é importante que esses pacientes possam, né, uma vez que isso aqui não vai fazer mal para esses pacientes. E anti-inflamatórios esteroidais, esses não devem ser utilizados, principalmente nos quadros agudos, porque quando nós temos naquela certa região aquela lesão que é traumática, lembre-se que vai ter um edema que é citotóxico. Esse edema citotóxico é por conta de ruptura de células específicas, degranulação do líquido intracelular para o meio extracelular. Então, ali nós vamos ter, pelo edema, pela ocupação de espaço, uma baixa oxigenação, uma área de isquemia, uma área de, né, então, hipóxia, a tendência de uma hiperglicemia. E se a gente faz o uso de glicocorticoides, nós podemos piorar o que nós chamamos de exotoxicidade, esse baita nome, que é quando há, então, um excesso de degranulação de glutamato, neurotransmissor excitatório, que vai se ligar aos seus receptores glutamatérgicos, principalmente NMDA, e vai fazer com que haja um aumento de cálcio no meio intracelular, degranulação de mais glutamato, estimulação dos seus receptores, e aí isso vira um ciclo que perpetua e vai fazer com que as células ao redor daquela lesão inicial entrem em morte celular programada, a chamada apoptose. Então, por vários motivos, esses e outros vários motivos, não há indicação de que os glicocorticoides possam ter benefícios para esses animais. Inclusive, os malefícios podem ser muito piores, relacionados também a gastropatias, enteropatias, distúrbios imunológicos e por aí vai. Ok? Bom, o prognóstico, eu já falei para vocês, vai estar diretamente associado à perda ou não de dor profunda. Então, clinicamente falando, se a gente precisar manter um paciente em tratamento clínico conservativo, se esse paciente já perdeu dor profunda, nós temos que ter na cabeça que é muito improvável que esse paciente volte à deambulação normal e às suas funções daqueles membros específicos sem a descompressão, sem que haja descompressão, uma vez que essa medula espinhal esteja comprimida por esse disco intervertebral de maneira importante.